Alô, som, tá. Bom dia. Tudo bem com vocês aqui? Tranquilo? Tem aprendido alguma coisa, não? Tem? Aprendido o quê? O que você aprendeu, Japa? Ela é parente, então eu vou começar com você. Ela faz parte hoje do meu clã, fica em pé aqui. Ela é parente agora. É isso, Meu genro é japonês, então agora a gente tem que... O que você tem aprendido, Yara? Olhar o bordado do avesso é uma das coisas, né? Olhou o bordado do avesso. E o que você viu? Bordado do avesso, pastor. Foi isso aí? Não, às vezes a gente se sente no caos, né? E aí eu ouvi o pastor falar, falei, nossa, olha, tem uma luz no fim do túnel, né? Um dia eu vou poder olhar para trás e falar, valeu, né? Aí começou a chorar. É porque a gente tem aprendido muita coisa mesmo. Aprendido demais e, graças a Deus, colocado em prática. Que bom saber, né? Deixa eu ver mais aqui. Tem alguma coisa que você tem aprendido, Mari, aqui na classe? Branca? Mas tem um? Não é sempre. Eu só queria uma coisa só. O que você é assim que... Reformar ou construir alguma coisa, primeiro as coisas ficam em desordem, né? Assim, então, para ficar bonito, tem que ficar feio primeiro. Tem que dar uma arrumada antes. Então, tá bom. Vocês têm entendido? Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Que a gente precisa estabelecer padrões. Tem que ter padrão. Tem que ter regra. Não é regra. Régua. Precisa ter uma régua. A gente precisa ter medidas. Tem que haver padrão. E padrões são inegociáveis. Você sabe, quem que gosta de coisa organizada aqui? Quem que gosta? Levanta a mão. Eu odeio. Porque depois que você organiza, você se torna o quê? Escravo dela. Eu adoro organização para os outros. Eu adoro. Eu adoro que os carros, que quando chegam no estacionamento, começam do fundo para trás. Mas quando eu estou com pressa, eu quero pegar quem foi que inventou essa regra. Eu adoro em casa que todo mundo, quando come, tem que tirar o prato e levar na pia. Adoro isso. Mas tem dia que a gente está com uma pressa, não tem dia? Então, gente, a organização, ela é maravilhosa, mas tem um preço. E muitas vezes eu não quero colocar estas coisas, eu não quero colocar esses padrões, porque eu vou ser o quê? Eu vou ser vítima dele, eu vou entrar nisso aí. Porque se eu não praticar, se eu não fizer... E uma coisa que eu falo para o pessoal, né? Às vezes quando acontece uma doença muito grave, terrível na vida de alguém, a primeira pessoa que eles querem conversar é comigo, né? Eles querem oração. E aí a gente sente a dor, vê toda aquela necessidade, e aí eles perguntam para mim, e agora, o que eu faço? Eu falei, se você fosse aconselhar alguém que estivesse na mesma situação que você, o que você falaria para essa pessoa? Isso. Então você já sabe o que você tem que fazer. Você está ensinando para os outros
você tem que fazer. Então, muitas vezes a gente gosta de ensinar para os outros. A gente tem receita para todo mundo. Não tem? Se você tiver um casal de amigos assim, que tem um filho adolescente terrível, e fala para você, nossa, meu filho é assim, o que você fala? Ah, se fosse... Tivesse uma criança, a gente sempre o quê? Ensina. Tá? Então, hoje, nós vamos entrar no 3º capítulo. O 3º capítulo é a estrutura de um casamento. São 5 princípios que a gente tem que nortear. São 5 pilares do casamento, tá bom? Então, o pastor Paulo vai falar e eu vou intrometer, eu vou atrapalhar a aula dele, tá bom? Bom dia, graça e paz. O pastor disse que vai sair de férias essa semana e eu não sei o que eu vou fazer domingo, sozinho. Quero a ajuda de vocês aqui. Estão animados? Então, o pastor falou desses 5 pilares. Eles estão muito bem entrelaçados. É um alicerce para o relacionamento do casal. Eu vou citar os 5 de uma vez, e às vezes vou misturar um pouquinho aqui quando compartilhar. É amor. Ele está sugerindo para redefinirmos o amor. Nós precisamos entender o que é o amor. Depois ele fala de expectativas. Essas expectativas, eu entendi que é deixar ir expectativas erradas que nós tivemos sobre o casamento. E ele fala da comunicação, a 3ª, perdão, a 4ª, e intimidade do casal, sexo, a 5ª. Então, é muito importante cada ponto desses. Realmente é o fundamento do casamento. Essa semana meu filho chegou em casa e falou de uma estatística que ele ouviu do IBGE, que mais de 50% já dos lares brasileiros não são mais compostos de homem, marido, e mulher, esposa. Mais de 50% de que chamamos família não é mais o homem, pai, a mulher, mãe. As misturas que vocês sabem que acontecem aí no dia a dia. Então é muito triste nós sabermos que nós estamos vivendo no meio de uma população assim, né? O risco muito grande para os nossos filhos, o que eles estão aprendendo, né? E também o que Satanás quer fazer nos casamentos. Então, é muito triste quando há a separação por morte, mas é muito pior outros tipos de separação, né, que afeta tanto o cônjuge quanto os filhos. Então, redefinir o amor. Você sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13? Quantos sabem o que está escrito em 1 Coríntios 13? Levanta a mão, bem alto, eu quero saber. Os outros não sabem o que está. Bem, eu diria que para nós entendermos um pouco de amor, você devia saber o capítulo 13, assim como você sabe o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque é um capítulo que vai definir o amor.
que não é simplesmente aquela paixão. O autor, ele diz que os casamentos, e na década passada, ou mais, na década dos Beatles, era paixão. Estou apaixonado, não é? E quase todos os casamentos acontecem, não é fruto do primeiro amor, do amor verdadeiro, assim, intencional. O pastor disse, a gente precisa ser bem intencional. Eu vou procurar uma pessoa que eu vou amar, que eu vou me servir, que eu vou realmente dar meu coração para ela. Ninguém fez isso. É lógico que aquela primeira atração que nós tivemos, eu me lembro quando eu vi a Alice, falei, ela é minha esposa. Tinha 17 anos. Aliás, eu tinha 17 anos. Aliás, menos. Será que ela falou a mesma coisa para o senhor? Desculpa, só... Não, eu sabia que a senhora não falou a mesma coisa para ele. Eu não entendi. Se o senhor não entendeu, continua, pastor, dando aula aí. O que eu vou fazer domingo sem ele? Nossa, isso é crime, hein? Isso é crime. O que ela falou foi o seguinte, que o senhor se apaixonou por ela. O senhor falou, essa é a mulher da minha vida. O problema é que ela não falou a mesma coisa, só foi isso. Então, quando eu completei 20 anos, eu me casei. Ela tinha 17, ia completar 18, daí 3 meses. E 2 anos do nosso casamento, literalmente, ela dormiu aqui no meu ombro, abraçada assim. 2 anos. 2 anos chegou a Rosa Elísia. E então as coisas mudaram, né? Mudaram muito. E com o passar do tempo, eu já contei aqui aquela questão do futebol. Quando nós tínhamos 6, 7 anos de casado, a prioridade da minha vida era o trabalho e futebol, jogar bola. Então tivemos várias situações e fomos ajudados, e graças a Deus nós passamos por isso. O autor, ele fala exatamente isso. Pastor, posso? Porque comigo foi o oposto. Os 3 primeiros anos, se ela encostasse em mim, eu empurrava. Porque eu não conseguia dormir com alguém que me toca. Eu sou neurótico. Eu dormia com 3 travesseiros. Um embaixo, um em cima e um no meio das pernas. Para conseguir dormir. E ele olhava para mim e falava, pô, esse cara não me ama. Eu era esquisito. Eu era estranho. Muito estranho. Era estranho mesmo. E ela olhava assim para mim e falou, não acredito. O senhor levou 6 anos para ir jogar bola. Eu logo quando casei eu já jogava bola, porque eu era pastor da igreja, estava em Guaíra e ia evangelizar. Eu tinha que evangelizar os meninos da igreja, né? Pô. Então eu evangelizava segunda, terça, quarta tinha culto, quinta, sexta, sábado e domingo tinha culto. Então eu evangelizava os meninos todos os dias. Morando em Guaíra, longe da família. E uma noite, quando a gente mudou para Franca, eu fui fazer uma visita. E quando eu cheguei em casa, esse dia ela não quis ir, as malas dela estavam prontas. E ela olhou para mim e falou, você não me ama? Eu vou embora. E aquela noite nós choramos até 2 horas da manhã. E eu olhei para ela e falei, eu vou aprender a te amar.
é que eu vi um morcego voando aqui. Eu falei, nossa, aqui dentro. Então, e a partir daí, Deus mudou a nossa vida. Vocês entendem por que eu trabalho com casais hoje? Então, aquela concepção de amor como paixão, que hoje é o que o mundo passa. Sabe aquela paixão? Aquela coisa assim, o senhor ainda sente assim um frio na barriga quando vê a irmã Liz? Sente? Sente frio, né? Na barriga, mas é fome, é fome. Agora... É assim, se eu ver assim, fica assim, todo doido e tal. Agora que sente frio. Sente? É. E ela dorme agora assim, não dorme mais abraçadinha? Não desacostumou, tá vendo? É isso, gente. Não dorme. Não dorme mais não. Ela dorme em outro quarto, porque o senhor ronca pra caramba, né? Ronca, eu sei que ronca. Então, gente, o que tem se passado? Né? O pastor Paulo começou bem perguntando sobre 1 Coríntios capítulo 13. Eu ia começar essa aula perguntando para vocês o que é amar. Porque, vê só, quem tem ensinado para a gente o que é amor? Novela. Você já viu alguém em novela que trabalha? Você já viu algum assim? Passou o dia inteiro o cara trabalhando 8 horas, 9 horas o dia, e aí ele chega em casa, todo artista de novela fala do mesmo jeito. Parece que ele está apertando assim, amor, tudo bem. E ainda por cima vocês ficam torcendo para quem? Para o cara se separar do marido, dela se separar para ficar com o cara. E vocês ficam esperando o dia que eles vão dar o beijo. Porque o que é novela? Novela é aquele casamento tão perfeito, tão maravilhoso, com aquela sensação, com aquele abraço, com aquele beijo, com aquela coisa de se agarrar, de se beijar todo dia. E aí a gente vai trazendo isso para a nossa vida. Você nunca vê artista desarrumado. Você nunca vê ele desarrumado. Ele está sempre bem arrumado. Com maquiagem. Oi? Acorda bonito. O pior é você, que fica o dia inteiro, né? Nem na hora que você vai dormir a gente consegue ficar bonito. Mas eles acordam bonito, eles não têm mau hálito. Artista está sempre assim, ajeitado. Né? Assim, de manhã, quando eu acordo, a Marli olha para mim e diz assim, foge de mim toda aparência do mal. Então, é terrível. Ela fala para mim, ela fala, olha, toda aparência do mal saia de perto de mim. Porque imagine como que eu durmo com aqueles travesseiros na cabeça. Fica assim, uma coisa assim terrível. É o dia a dia. É o dia a dia. Né? Então, até que ponto a gente realmente entende o que é amor? C.S. Lewis tem uma ideia muito legal de paixão e amor. Ele diz assim, que paixão é mais ou menos assim. Imagine se você vai para uma ilha e falam para você, ó, a gente está te colocando nessa ilha às 8 da manhã, 3 horas da tarde a gente vai vir te buscar. O que você faz? Você vai perder tempo vendo gravetinho, vendo bichinho? Não, você quer conhecer a ilha toda. Isso é paixão. Agora, se falarem para você, você vai para uma ilha e você vai morar a tua vida inteira aqui dentro. Você vai ficar cada dia vendo algo novo naquela ilha. Então, se você casasse e continuasse apaixonado do jeito que vocês se casaram, ninguém trabalhava. Quem ia trabalhar? Alguém ia limpar a casa? Oi? Ninguém ia fazer nada. A gente ia ficar o dia inteiro grudado. Hoje
Hoje está ocorrendo o inverso. Você chega em casa, você tem os deveres, você põe um filho para ver isso, você vai para a televisão, vocês não dividem as coisas, não tem um tempo. Eu digo sempre que eu e a Marli temos 2 períodos. Uma férias com os filhos e umas férias eu e ela. Sempre. Sempre. Ah, pastor, o senhor tem dinheiro? Não, eu aproveito a convenção. A igreja pagava para a gente ir para a convenção. Eu não tinha dinheiro. Na convenção não levava os filhos. Quer ver? Quem está com a sua esposa aqui do lado, olha um para o outro assim, olha para a sua esposa. Você sabe o que vai sobrar para a tua vida? É isso aí. Então, o que vai sobrar lá é isso aí. Não é, irmã Alice? Foi o que sobrou, não foi? Aquela casa com 5 suítes. O que sobrou? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Mas então, é muita adaptação. O amor vai nos levar a muita adaptação, né? Tudo aquilo que era aparência, simplesmente aparência, cai por terra. O pastor já citou a parte desse trecho, quando ele fala que quando o casal se conhece, já depois percebe que ela não está maquiada, né? Que ela tem mau hálito, ou vice-versa, e etc. E nós começamos a mostrar quem nós realmente somos, o verdadeiro eu, o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. O autor não cita isso, mas hoje é uma coisa muito delicada, é a realização profissional de ambos, porque tanto o homem quanto a mulher querem se realizar profissionalmente. Outro aspecto é as finanças, até que as finanças nos separem, né? Quantos problemas têm trazido as finanças na vida do casal. Mas o Paulo, em 1 Coríntios, ele fala do tipo do amor de Deus, e é o que nós precisamos redefinir. O amor é muito além de paixão, ou de dar atenção, de servir. O pastor falou da questão do prato, mas há por anos eu estou junto com a Alice, porque com a pandemia começamos a ficar mais em casa, mas é a mesa, é a pia, é a cozinha, é o fogão, é limpar o vidro, cuidar do quintal. O casamento no início é mais ou menos aquela história do mito da grama mais verde. Já viu isso? O mito da grama mais verde? Vocês passam num lugar, assim, na estrada, você vê uma casinha, tudo ajeitado lá. Fala, olha, quem dera eu pudesse vir e morar numa casinha daquela lá. Olha que lindo, o gramado, as árvores e tal. Eu tenho um pedaço de gramado lá. E a Alice ontem falou assim, você não quer comprar uma chácara? Por quê? Porque é trabalho. É aquilo que ele falou, você está na ilha, a paixão, você não vai cuidar de ver graveto, você vai aproveitar. Mas você vai morar na ilha, você vai ver graveto, você vai ter espinho, você vai ter que cuidar. E eu estou bem agora na fase de que meus filhos já estão criados, e eu sinto
uma responsabilidade com os netos. Então, tudo que eu procuro fazer lá é para os netos. Agora eu estou fazendo mini golfe. Viu, pastor? Quando o senhor for lá, nós vamos jogar mini golfe. Eu vou levar o Japinha. Hã? Eu vou levar o meu Japa. Uma coisa que acho que a gente tem que começar a parar e pensar. A questão do amor como compromisso, né? Eu sei que o pastor vai entrar ali. E entender isso. Que paixão, que amor é uma decisão. É uma decisão. Eu escolho amar. Eu decido amar. E é diferente de sentimento. Porque o sentimento está muito envolvido com o meu estado emocional. Se o meu casamento fosse baseado em sentimento, eu vou falar uma coisa para você. Eu já pensei umas 3 vezes em se separar. A Marli já pensou em 100. Né? Então, é assim, bem parecido. Porque sentimento é isso, gente. Você consegue entender seu sentimento? Você consegue entender que tem dia que você levanta alegre e tem dia que você levanta azedo? Tem dia que você levanta azedo. E não tem razão, não tem sentido, não tem explicação. Tem dia que você levanta com vontade de falar, de conversar. Tem dia que você levanta que você não quer ver ninguém. E eu te falo uma coisa, se você não consegue lidar com isso, você precisa de médico. Porque se você não consegue lidar com seus sentimentos, o outro sofre tremendamente. E às vezes não tem nada a ver com a questão do outro, tem uma questão a ver com você. Então, quando a gente assume o compromisso lá no altar, tá? Eu vou te amar na alegria, na saúde ou na enfermidade, na prosperidade ou em seus sofrimentos. Eu faço casamento, já faz 35 anos que eu faço casamento. E aí todo mundo pede para eu fazer um negócio novo, diferente. Eu falei, eu vou de Superman no casamento. O que você acha? Eu vou fazer um negócio diferente. Ou eu vou entrar de costa, eu vou ficar de costa. Está entendendo? Que casamento é isso? Então, nós queremos fazer os nossos votos. Legal, você pode fazer os seus votos, mas você vai fazer no final, mas você vai prometer isso. Que é na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade. Né? Tem até aquela piadinha do Cláudio Duarte, você quer se separar? Então se mata, né? Porque você falou que vai ficar casado até que a morte separe. Tem a piadinha dele ali. Gente, tem algumas situações que se não se separar vai morrer mesmo. Tem situação que se não se separar vai morrer. Que a pessoa está correndo risco de vida, de morte. Que são situações terríveis. Mas, quando a gente se coloca na presença de Deus e assume esse compromisso, é até a morte. Então, uma coisa que eu quero pedir para vocês: a gente nunca ameaça um ao outro dizendo, eu vou me separar. Não ameaça. É uma coisa que a gente diz. Isso é uma forma de agressão. Isso é uma forma de querer mudar o outro, de assustar o outro para que o outro mude. Na verdade, o que você está fazendo é destruindo toda a estabilidade do teu relacionamento. Porque eu estou do lado de alguém que vai ficar comigo até que eu faça ou eu não faça determinada coisa. Então, se você está do meu lado, porque eu faço isso, porque eu te correspondo, esse casamento não vai dar certo. Porque vai ter dias que eu não vou corresponder. Tem dias que eu vou falhar. Tem dias que eu não vou conseguir superar ou fazer com que você alcance as suas expectativas, que é um dos propósitos que nós vamos ver, um dos alicerces aqui.
Então, eu quero que vocês entendam isso, que amor não é sentimento. Agora, viver sem sentimento não é amor. Deu para entender? Ah, não, eu só amo, eu não sinto nada. Não dá. Eu não tenho um pingo de ciúmes da Marli. Não tenho. Não tenho mesmo. Por quê? Porque ela não vai arrumar ninguém melhor do que eu. Então, pronto. Acabou, acabou. É isso que eu falo para ela. Você não vai arrumar ninguém melhor do que eu. Tem ciúmes. Né? Aquela coisa controlada, aquela coisa gostosa, aquela coisa, sabe, de... Tem que ter, gente, tem que ter esse momento, tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que ter, né? Malícia sempre se arrumou, né? Sempre foi ajeitada, não foi, não? É, né? É, Malícia, a senhora sempre se cuidou. Fala aqui pra gente um pouquinho disso. Não, fala sim, agora é isso que tem que falar. Foi? Como que é essa coisa assim de apimentar, de estar junto assim com ele, né? De fazer com que ele... Como que é isso aí? Antes dela falar, deixa eu falar aqui perto dela. Porque o que eu vejo, o que a palavra de Deus diz, é que o casamento é uma coisa muito... É uma coisa, é uma só carne, não é? Quando nós fazemos o voto, nós cremos que nós estamos nos unindo no espírito e na alma. Porque nós fazemos o voto de amar, de cuidar, não é? E a palavra de Deus diz assim, que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu me uni ao Senhor e ela também se uniu ao Senhor no espírito, quando ela recebeu Jesus. E quando nós fazemos esse voto, então nós cremos que nós nos unimos. Não é somente físico, gente. Casamento não é somente físico. É espiritual. Aliás, por isso ele vai dizer na intimidade que o relacionamento do casal deve ser 3D, em 3D. Não em 3D como você vê, mas é porque o homem é tripartidário. Espírito, alma e corpo. Então, o sexo não é só o físico. Porque se não estiver bem na alma, não estiver bem no espírito, não vai funcionar. Você não vai ter um relacionamento bem sucedido. Mas então, o que eu queria dizer é isso. Está difícil de olhar aí só? Porque eu quero falar perto dela, né? E o medo, né? Ela só está com o pé ali, assim, dando nele, ó. Vocês não estão vendo, mas o pezinho dela está no pé dele, ó. Mas então, quando nós nos unimos no espírito, nós nos unimos na alma e nós nos unimos no corpo. Então, o amor, como Paulo descreve, quando ele fala do casamento, aos Efésios, ele diz o seguinte, que quem ama a sua esposa está amando a si mesmo, porque ela é parte minha. Então, o cuidado na comunicação não é só isso que o pastor falou de ameaça, dizendo eu vou me separar, mas são tantas coisas. Às vezes a gente erra com bobagem. Você está meio irritado, você vê alguma coisa fora de ordem em casa, aquilo te machuca e você vai dizer para ela assim, o que você fez o dia inteiro que não fez aquilo ali? Dormi. Passei. Você vê uma coisa fora de ordem. E você pergunta para ela, o que você fez o dia inteiro? E aponta para aquela... Às vezes uma coisa que eu podia ir lá e resolver fazer, simplesmente. Então, em muitas situações... Ela ia falar, o senhor não deixou. O que
que é para eu falar mesmo? A senhora vai falar assim sobre essa questão do amor, de se amor, cuidar. se eu estou sempre arrumadinha, nem sempre. É. Mas eu creio, gente, a nossa aparência não é tão importante. É importante. Mas se nós estamos ajeitadinhos lá dentro, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu tenho um costume, eu não saio do quarto de pijama, nunca. Mas hoje eu fui na cozinha tomar um copo d'água antes de ir no chuveiro e ele já estava tomando café. Nós não acordamos sem dar um bom dia. Aí eu não dei o meu rosto para ele, um beijo nele, eu dei o meu rosto. E quando eu já estava pronta para vir na igreja, nós estávamos no carro. Eu lembrei, mas eu não dei um beijo verdadeiro nele. Eu falei, amor, hoje não demos um beijo aí dentro do carro, nós fomos dar o nosso beijo de bom dia. Não dormimos sem falar. Uma boa noite um para o outro. Um beijo. Nós mantemos o relacionamento. E eu não perco a hora que eu tenho uma oportunidade de dar um carinho nele, não. Eu, pastor, você quer saber, eu mantenho 56 anos juntos. Nós vamos fazer agora em setembro 56 anos. Irmã Alice, mas eu vejo que é uma chama que precisa ser mantida. De quem que é a responsabilidade de fazer isso? Eu creio que são os dois, gente. Mas quando um não faz... eu sou mais dengosa. É isso, gente. Eu sou mais dengosa. Mesmo com o mesmo carinho que eu tenho com ele, eu tenho com as crianças, de passar e fazer um cafunézinho, né? Sempre. Tem hora que ele está lá, eu falo, amor, o que você está fazendo? Eu vou lá no quintal atrás dele, você quer uma água? Você quer uma coca? A gente tem aquela preocupação. Tomaram? Estão tomando ou não? Vocês não estão anotando essas coisas? Tem marido que não gosta, né, gente? Marido, vocês não gostam? Mentira, gosta assim. Tem marido assim. que não gosta, gosta? Não gosta assim. São tudo ogro, é tudo ogro, mas gosta. Gosta. Ele não gosta de... Para. Mas na hora que você dá, gente, você recebe. Essa é a lei. Ó, hoje... À medida que você dá as coisas, você recebe. É a lei do retorno. Você não sabe que vai vir à noite. É uma lei, você Sem verso de manhã... É a lei do retorno. Hoje, Dona Marli falou, não, eu preciso chegar 8 horas na igreja para montar lá, porque a gente fez o mezanino. Eu levantei 7h30, fui fazer o café, porque eu perdi o sono, né? Então não é porque eu perdi o sono, fiz o café, me arrumei, ela, você vai comigo? Eu falei, eu não vou deixar você carregar aquilo sozinha. A noite promete hoje. Vai vir fatura, vai vir boleto para a noite. É lógico, mas espera bem. É aquilo lá. Mas é a lei da semeadura. Você semeia, você colhe. E aí, Marlice, tem umas coisas assim, ó, que a gente vê, pastor, mas ele é um ogro, ele não procura, ele não gosta de carinho. Não é que não gosta. E aí você entra nessa pilha. Você começa a entrar na mesma pilha dele. O casamento fica chato. Fica horrível. Não, ele não gosta. É lógico que ele gosta. Ele não sabe fazer. Tem um monte de homem que não sabe fazer, nunca viu isso, já foi criado na pancada em casa, nunca recebeu, nunca viu o exemplo do pai e mãe fazendo isso. Minha mãe nunca abraçou a gente, minha mãe nunca disse eu te amo para nós, minha mãe nunca fez isso. Tá? Então, eu nunca vi uma expressão, nunca vi meu pai e minha mãe sentado num sofá abraçado, nós nunca vimos. Tá? E tiveram 9 filhos. Já imaginou se eles ficassem sentados no sofá? Então, você está entendendo? Os caras tiveram 9 filhos. É brincadeira. Então, a gente não via nenhuma expressão de carinho dele com ela. O trem passava perto?
Não sei lá. E assim, e o velho era bravo, meu pai não era crente, meu pai tinha uma raiva que mamãe ia para a igreja. Às vezes a gente chegava em casa, minha mãe não estava, e a gente chegava em casa e falava, só estava o velho lá na porta, lá, e a gente perguntava, ô pai, cadê a mãe? E ele falava assim, ela está com seus tios. Eu falei, mas que tio, pai? Os irmãos dela da igreja, o que são teu? Chama todos eles de irmão, irmão, se é irmão é teu tio, não é não? O velho era terrível, ele era terrível. Tá? Mas assim, a dita dele é dita, e o velho Jacinto, né? Então, quando eu dou umas pirraçadas, a Marli já olha para mim e já fala, velho Jacinto. Ela já sabe que é o velho Jacinto incorporado aqui dentro. Tá entendendo? Então, meu pai, quando minha mãe saía, ele tinha tanta raiva, quando ela voltava, ele maltratava ela mesmo, porque ele ficava com raiva que ela tinha saído. E eu fazia a mesma coisa com a Marli. Às vezes eu tinha que ficar com os dois, ela ia fazer um curso, quando voltava, vocês acham que eu abraçava com saudade? Eu ficava com tanta raiva. Ela falava, velho Jacinto. Velho Jacinto. Então, para vocês verem, até eu tenho as minhas escorregadas. É incrível, vocês não sabiam disso. Vocês olham para mim que eu sou um perfeito, que eu sou lindo, sou maravilhoso. Mas leva anos para moldar isso. Por quê? Característica dos dois. Né? Marli é bem parecido com a irmã Alice, toda ajeitadinha, né? Aí a Marli deu uma ajeitada, né? Aí um dia eu entro na igreja, os moleques chegam para mim e falam assim, pô, pastor, irmã Marli está terona, hein? Falei, e daí? Aí eles falaram, pô, o senhor está parecendo o tio da Suquita. Vocês são xaropes, vocês são uns trouxa. São tudo uns tontos. Aí eu fui para a academia também. Eu fui dar uma ajeitada, tentei pentear o cabelo do lado para esconder, mas ficou feio, ficou torto. Eu achei agora um produto que deixa cabelo preto assim, main first. Aí eu passo, né, para escurecer um pouquinho. Gente, mas eu dei uma ajeitada assim. Os dois têm que dar uma ajeitada, gente. Tem que dar uma ajeitada. Não tem, Marisa? Tem. Né? Parece assim que os dois são aqueles bonequinhos que põe em cima da geladeira, não parece assim? Mas o pastor, tem dia que eu preciso falar para ele, bem, hoje não é sábado da aleluia, não. Eu olho para ele está no estilo que eu falo, amor, sábado da aleluia não chegou ainda não. Vocês sabem por que é o sábado da aleluia, né? Falei, não sai na rua assim não, bem, você vai correr risco. Então, gente, a nossa vida não é perfeita não, tem muita coisa que precisa sentar e conversar. Tem dia que eu também tomei amarga, viu, pastor? Mas a gente senta e resolve. Imagina hoje nós, só os dois em casa. Não temos televisão, viu, pastor? Vocês sabiam disso? Nós não temos televisão já há muitos anos, muitos anos. Tiramos a televisão. Um pastor que nos visitou e falou, vocês já viram quanta cena de violência tem nessa televisão? Quanta cena de impureza? E nós tínhamos os 4 meninos pequenos. E começamos e tiramos a televisão da casa naquela época. Depois uma época veio de novo, depois tiramos de novo. Hoje somos os dois, não temos televisão. Mas tem noite que nós sentamos os dois, ou na cama, ou no sofá, nós vamos ler a Bíblia, nós conversamos. Tem dia que fala para mim, cadê seu celular? Bem, eu não peguei celular ainda hoje. Dá uma raiva, porque eu ligo para tentar falar e aí eu não consigo falar com eles. Os meninos, tem hora que liga, pai, fala para a mamãe olhar o celular dela, porque a hora que eu tenho algo que nem almoço para fazer, eu não vou ver celular. Se eu estou com os meninos em casa, o meu neto, ele gosta, ele chega e vai reto, ele não vê o vovô, fala, cadê o vovô? É a vovó. Vovó, vamos brincar? Vovó, vamos fazer? Vovó, vamos jogar bola? Vovó, vamos lutar espada? Então, a gente tem aquele tempo de qualidade.
Tem a hora que eu sento, eu gosto de ver meu celular, eu gosto de ver as notícias. Sim. Mas nós também temos muita coisa para acertar ainda. Não estamos perfeitos, não, viu, gente? Passei, viu, pastor? O senhor tem ainda alguma coisa para falar? O autor, ele fala que uma das coisas que deu segurança na vida dele é que ele sabia, porque sabia que os pais dele nunca iriam se separar. Ele via isso dos pais. Então, quer dizer, uma coisa simples, não é? Que você não fala, mas você vive. Então, os seus filhos vê no relacionamento de vocês, e eles podem tirar essa conclusão, se corre o risco ou não corre o risco, se eles são seguros ou não são seguros. Depende do tratamento que vocês têm. Então, a questão do amor, eu estava em 1 Coríntios e também em Efésios, que fala que o modelo do casamento, o propósito é que na nossa casa seja como se fosse o relacionamento de Cristo e a igreja. Eu vinha falando com a Alice, do lado de Cristo nós não vemos muito problema, né? Cristo amar a igreja é um bom exemplo, perfeito exemplo de amor. Agora, da igreja ser submissa a Jesus, eu falei para ela, olha, aí eu vejo o seguinte, a igreja, corpo de Cristo, os santificados, aqueles que estão realmente andando com Jesus, eles estão submissos a Jesus. Mas a igreja, como nós vemos hoje, ainda é uma situação difícil. Nós vemos muita rebelião, nós vemos muita facção, muita divisão, não é? Não há uma... Mas ali o amor... A igreja é esse processo, né, pastor? É um ela processo. está nesse Ela processo tá no de processo. santificação, né? Mas ali no amor, e depois Paulo completa, porque ali em Efésios só o marido deve amar a esposa deve respeitar o marido. Mas Paulo depois a Tito fala com as mulheres, que as mais velhas ensinem as mais novas a amar os maridos. Então, quer dizer, as mais velhas já tinham aprendido a amar os maridos e amar os filhos, porque o amor tem que ser recíproco de um para com o outro. E em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo faz essa comparação dos dons espirituais. Se tivesse o dom de falar em outras línguas, até a língua dos anjos e dos homens, se eu tivesse a fé de transportar montanhas, se eu tivesse o poder, se eu desse o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, quer dizer, se nós tivéssemos toda essa religiosidade, toda essa espiritualidade, e não tivesse amor, ele diz, nada disso vale. E aí ele vai descrever, então, as qualidades do amor. Pode passar. Passa para o próximo. Mas o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. O que mais? Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aí ele volta a dizer aqueles dons. A profecia vai passar, vai aniquilar.
havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vai acabar tudo isso aí. E o que vai permanecer? É o que está nos versos seguintes. É a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Faça o seguinte, próxima vez que você lê, troque a palavra amor e põe Deus na definição de amor. Ele é tudo, porque Ele é amor. Então, nós devemos encarnar isso. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, nós temos que extrair pela fé esse tipo de amor, para não levar em consideração o mal, para crer no melhor das pessoas. Já pensou se Jesus não cresce no melhor de nós? Ele desistisse de nós? Se Deus desistisse de nós? Então, trabalhe isso, os casais, nesse tipo de amor. Eu acho que isso é a melhor redefinição de amor. É ver mesmo como nós vamos pôr essas qualidades em ação. Não vamos folgar com a injustiça, nós vamos se alegrar com a verdade, nós vamos sofrer, nós vamos esperar o melhor do outro, nós vamos investir como Jesus investiu em nós, como Ele fez, como o Pai investiu em nós. Amém? E sabe de uma coisa? Ele vai aperfeiçoar essa obra até o fim. Amém? Nós vamos amadurecendo, nós vamos dar fruto desse amor. Tá bom. Toda verdade que é falada sem amor não é verdade, é julgamento. Toda vez que você vai falar a verdade para alguém sem amor, você está julgando. Efésios 4. Isso. Então, aí você Falando quer fazer verdade em justiça. amor. Você quer fazer justiça. Eu queria, a gente já está quase terminando. Nós usamos muito o texto de Efésios, mas tem um versículo chave que vai interpretar todo Efésios, essa questão de que o papel do homem, o papel da mulher, e às vezes a gente não se atenta. A gente geralmente põe lá Efésios capítulo 5, a gente sempre começa no verso 22. E na verdade, o texto não começa no verso 22. Todas essas orientações sobre casais não começam no verso 22. Começa no verso 21. Chave isso. Aí ele vai falar da relação pai, filho, esposo, esposa. Ele vai falar da relação pai, filho, filho e pai. E vai falar da relação patrão e empregado. Mas começa aqui, aonde, se eu tiver isso, que eu tenho que ser submisso também à minha esposa. Eu tenho que ser submisso em casa. Às vezes eu fico revoltado com algumas coisas assim, pô, pastor, ela quer trocar o móvel, quer isso, aquilo, outro. Mas quem que fica lá? É você? Mas o que você está falando? É você que fica. Ah, não, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Pô, a esposa, ela está em casa.
Então, se a gente tivesse essa ideia de que, olha, isso que eu estou fazendo vai trazer alegria, vai abençoar, eu sou um instrumento de bênção para o meu filho, eu sou um instrumento de bênção para minha filha, eu sou um instrumento de bênção para minha esposa. Eu preciso parar com essa coisa de olhar para quem? Para mim. São as minhas necessidades, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Eu tenho que ser suprido, eu tenho que ser, responder e fazer todas as minhas expectativas. Aí não vai dar certo, vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Então, nós temos que aprender a negociar. Quantos anos de casado são, pastor? Vamos fazer 56. 56 anos. Quantas coisas vocês tiveram que negociar? E se a gente não aprender a negociar, se a gente não aprender a abrir mão, se a gente não aprender a ouvir um ao outro, não vai dar certo. Então, quando Cristo fala do exemplo dele, ele foi submisso. Interessante, né? Cristo foi submisso a quem? A Deus. E foi submisso até a morte. E morte de cruz. Ele foi submisso. Então, casamento é isso. Tem hora que eu lidero, tem hora que eu sou submisso, mas a submissão do homem é um padrão de liderança, que não é aquela submissão de quem manda, mas a submissão de quem ama. De quem ama. Então, eu abro mão, às vezes... ela precisa mandar, troca de roupa. Exatamente. Então, vê só, é aquela questão assim, eu abro mão, às vezes, de um gosto que eu tenho, eu abro mão da compra de algo, eu abro mão de um tempo meu de descanso, eu abro mão em prol do quê? Da minha família. É aquele exemplo sacrificial. Como Cristo se sacrifica pela igreja, vós, maridos, precisa se sacrificar pela família. Então, é esse modelo de amor, esse modelo de entrega. Tá? E por que eu faço isso? Porque eu já fui amado. É interessante isso. Que o homem que tem Deus, ele é devedor, ele foi amado. Ele entende que todas as coisas que ele tem nas mãos é um presente de Deus. A esposa é um presente de Deus, o filho é um presente de Deus. E aí nós criamos para Deus, nós amamos para Deus, nós estamos oferecendo o nosso lar para o Senhor. Amém, gente? Amor é a maior força no mundo. Amor é a maior necessidade do ser humano. O amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor sobrenatural de Deus. Então nós somos indesculpáveis. Nós temos... E não tem um projeto mais importante na sua vida do que o seu casamento. Você pode estar envolvido em projetos importantes para a sociedade, a empresa, o trabalho, para trazer finanças, tudo mais, trazer educação, várias áreas, tudo é muito importante. Mas o projeto dos projetos é o seu lar. Que isso, o autor diz assim, que isso se repita como um ciclo normal na vida dos seus filhos, depois na vida dos seus netos. Amém? Semana que vem a gente vai ver sobre expectativas. Gente que tem muita expectativa
e gente que não tem nenhuma expectativa. E se tem uma coisa que casamento traz, é expectativa. Então a gente casa, faz uma festa linda, maravilhosa, cheia de luzes, de brilho, cheia de requintes. E depois o dia a dia a gente não faz mais isso. Tá? Então vamos pensar. Semana que vem, quais são as minhas expectativas? Será que elas são reais? Elas me trazem esperança ou elas me destroem? As minhas expectativas fazem com que eu caminhe, que eu vá à frente, ou elas são tão elevadas que me paralisam? Pensar nisso? Então vai ser muito bacana, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar então? Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa manhã, e obrigado a Deus, porque é no Senhor que a gente aprende a amar, porque o Senhor é amor, Deus é amor, Pai. E que a gente possa aprender a ter esse amor sacrificial em casa. E o amor sacrificial é quando eu me coloco como sacrifício, e não o outro, Senhor. Que o Senhor cuide dos nossos filhos, da nossa casa, e que a nossa casa seja exemplo para esse mundo, Senhor. Leva-nos para os nossos lares e nos prepare para logo mais. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, povo? Bom dia.